Evangelho de Marcos, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, qual clamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno. O demônio, o espírito imundo, identificou quem é Jesus e de onde é. De Nazaré. Aonde? Na igreja. Então o demônio se manifestando na reunião dos crentes. Você tem teologia aqui bastante para você estudar. E ele reconhece quem é Jesus e de onde ele é. Nazareno. Viestes destruir-nos? O demônio afrontou Jesus. Bem sei quem és. Olha o diabo falando que ele sabe quem é Jesus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio reconhecendo a santidade do Cristo na igreja, na reunião. Isso aqui lá em Cafarnaum. Bem? Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando com grande voz, saiu dele, saiu rateando. Eu saio, mas eu saio só em protesto. Aí Jesus falou: sai. Sabe que uma vez eu estava pregando no ônibus? Estava pregando, né? Mas aí eu não prego no ônibus. Aí eu estava sentado e o Espírito Santo falou o seguinte: pega a tua Bíblia e prega. Aí quando eu olhei assim, tinha umas pessoas lá no ônibus, né? Eu senti uma virtude, peguei a minha Bíblia e comecei a pregar no ônibus. Estou pregando, sabe? E o ônibus andando. As pessoas começaram a ficar comocionadas, sabe assim, envolvidas com a pregação. Aí eu disse: você precisa aceitar a Jesus para que o diabo vá embora da sua vida. Quando eu falei o diabo vai embora, o vidro do ônibus, da porta atrás, explodiu. Plá! O diabo saiu naquela hora. Aí as pessoas ficaram olhando para mim e eu falei: aceitem a Jesus. Tinha uma pessoa que tinha demônio dentro do ônibus. Você vai pregando a palavra onde você estiver, o diabo vai procurando um cantinho onde ele tem que se esconder. Quando não tem para onde se esconder, ele tem que se evaporar. E aquele lá ficou tão bravo que saiu pela janela e tudo. Jesus disse, o espírito imundo convulsionando, se debatendo todo, xingando, sabe? Protestando, saiu dele. Aqui. Grande, tá vendo? Grande voz, foné, megale, deu um gritão de nervoso que perdeu a casa dele, né? Qualquer um que perde a casa que invadiu deve ficar bem nervoso mesmo. Invadiu ainda. E esse é o Evangelho de Marcos. Vocês vão gostar muito quando vocês começarem a fazer o grego. Vocês vão gostar muito, mas muito mesmo. Bem? Tem um pessoal que eu estou dando aula de bacharel na outra instituição, né, no Instituto Brasileiro de Teologia. Estamos no grego 3 com eles agora. Estão amando fazer grego, né? Porque a gente está usando uma didática para eles fazerem isso aqui: ler o texto em português e em grego, ler em grego, traz para o português. Estão amando. Marcos 3, 1, 6. E outra vez entrou na sinagoga. Jesus era um homem de igreja. Tem crente que não é crente de igreja. Jesus era um homem de igreja. Entrava na sinagoga. Jesus ia para congregar também. Por isso a gente tem que tomar cuidado com algumas teologias aí que falam que não precisa ir para a igreja. Tem igreja? Então vá. Não tem igreja? Não. Faz uma na sua casa, no seu quintal, na sua sala. Mas se tem igreja? Vai. Entrando outra vez, tá vendo? Na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. A mão dele estava atrofiada. E estavam observando se curaria no sábado. Qual é o problema? Jesus ele começou a causar inveja. Por quê? As pessoas gostavam de ouvir Jesus porque ele era animado, envolvente, tinha autoridade, demônio saía, pecado era perdoado. E aí Jesus, mais alegre ainda, para cumprir o reino de Deus, curava as doenças das pessoas na frente de todo mundo. O camarada lá com a mãozinha mirradinha dele, né? Não dava nem para dar uma oferta para todo mundo ver, tinha que dar com o cotoco do braço. Então, estando observando se curaria no sábado para o acusar, Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada. Esse Jesus ele não é ousado. Entrou na sinagoga, viu o homem com a mãozinha, disse: levanta-te e vem para o meio. Olha, a pessoa vai receber um grande milagre de Deus, pode vir para o meio. Pode vir para o meio. Jesus ele vai me batizar aqui no canto escuro da igreja.
pode batizar no canto escuro da igreja. Mas se batizar você no canto escuro da igreja, pode vir para o meio. Pode falar em línguas, você pode profetizar, pode cantar, pode dar glória. Sabe? A gente está com uma geração de crentes que é diferente da nossa quando a gente aceitou Jesus. Né? Quando eu lembro que eu aceitei Jesus, no tempo que o pessoal era batizado com o Espírito Santo, ia para casa falando em língua estranha, porque não dava para acabar o culto. Não tinha campainha que calasse aqueles crentes. Não tinha. Hoje, eu vejo a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, coloca o microfone na boca dela, já falando com o Espírito Santo, quando fala amém, acabou. Mudou. E estou dizendo que não foi batizado com o Espírito Santo, só digo que a pessoa tem mais controle hoje do que a turma de um tempo atrás. Jesus chama para o meio. Aí você está pensando, vou pregar no vídeo. Eu já preguei esse sermão aqui. É emocionante esse sermão. É emocionante. Tá? Vem para o meio e perguntou-lhes: posso fazer o bem ou não posso? É sábado. Posso ou não posso? Aí eles ficam todo mundo mudo na igreja. Olhando eles em redor com indignação, Jesus fica indignado com as pessoas estarem na igreja e não crerem na palavra. Indignado. Até hoje ele está indignado. Senhor, envia sobre nós a tua palavra. Usa a vida do teu servo para falar comigo. Que olha para acabar essa pregação. Jesus fala: vou enviar minha palavra para quê? Só se for para o pregador mesmo. E tem gente que não vê a hora. Jesus indignado, condoeu-se, Jesus condoeu-se com a dureza do coração. Está na igreja, está com o coração duro. Disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando para ver como o matariam. Aqui está o formato da sinagoga que eu queria mostrar para vocês. Vamos para o culto? Vamos. Quem vai para o culto? Todo mundo. Chegando na sinagoga, aí tem os lugares melhores e os lugares mais proscritos. Proscrito é para aquele crente de quinta categoria, né? É crente pela misericórdia. E os melhores é aquele que é digno de sentar nos melhores lugares. A sinagoga era assim. Geralmente elas eram ou circulares, tá? Ou elas eram ovais, ou elas eram semicirculares, pela metade, tá? Pela metade. Então depende do espaço que tem. Uma grande sinagoga faz ela em forma de círculo. Uma média, né, faz pela metade. Mas é uma sinagoga. Nem todas eram assim, tá vendo? Mas muitas eram assim. Aqui está as entradas. Essa entrada aqui, aí tinha uma separação. Essa separação era uma meia parede, igual essa, da altura desse, como chama isso aí? Cerca, portão. Peito, né? Então é uma meia cerca. Algumas delas eram meia cerca, suficiente para a criança ficar aqui, da altura da criança, a cabeça da criança, para ela ficar. Quem é que ficava aqui nessa parte branca do círculo? Mulheres e crianças. Mas a mulher ela tem mais de 50 anos, mas é mulher, fica de fora. E as crianças? Os meninos com menos de 12 anos ficam com as mães. Fez 13 anos, bar mitzvah, filho da lei, se aproxima. Hoje mudou, tá? Sinagogas hoje mudaram. Só para pontuar isso aí. Tem divisão entre eles lá, mas já não é do mesmo jeito como era antes. Tinha mais rigidez. Aqui nesse círculo azul ficavam os homens de 13 a 30 anos. Aqui, tinha uma outra divisão, mais uma meia parede, sabe, uma cerca qualquer. Tinha uma divisão, homens de 13 a 30 anos. Nesse círculo preto aqui, os anciãos e os principais da sinagoga. Aqueles do ministério, aqueles que estão estudando a palavra, ministrando o culto, ficavam aqui. No centro ficava vazio, porque era entregue para o pregador o livro. Ele lia o livro, ou alguém lia o livro, a parte para ele. Jesus, hoje você vai pregar aqui, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aí houve a recitação, agora você pode pregar. E o pregador, ele pode falar com todo esse auditório aqui, Tem que falar alto para alcançar as mulheres e as crianças, tem que falar alto para alcançar os homens. Sinagoga em silêncio, tá bem? E os principais. Jesus ele fala, quando vocês forem na sinagoga, cuidado com os primeiros lugares.
Cuidado com os primeiros lugares. Vocês vão na sinagoga, né? O pessoal gosta dos primeiros lugares para ser visto por todo mundo, porque sai mais na foto do que os irmãos do fundo, né? Então a gente tem um problema, é uma vitrine isso aqui. A vitrine das vaidades, né? Tem a feira das vaidades e tem púlpito que é o púlpito das vaidades, né? Vai fazer o quê, né? Senta lá, fica de boa. Tem uma disputa, sabe? Pelas primeiras cadeiras, até dois dias de Jesus. Então a gente está vendo aqui como que era o formato da sinagoga. Volta aí, sinagoga. Subiu, sinagoga. Você vê como que é. Todas essas informações você vai encontrar nas enciclopédias, nos comentários, nos dicionários. Você vai encontrar todos esses comentários, tá bem? Geografia bíblica, a gente estuda muito isso daí. Bom, horário, por favor. 10 para as 9. 10 para as 9? Então dá tempo de terminar. Bom, aqui a gente já viu a nossa sinagoga. Ficou alguma dúvida? É isso aqui. Então Jesus ele falou, vem para o meio. Não falou? Vem para o meio? Ó, vem para o meio. O pregador, Jesus, pegou um desses caras que estavam por aqui, ó. Tá vendo? Não é um dos principais. Se fosse um dos principais, o evangelho diria. É um desses aqui, ó. Jesus olhou para a segunda fileira, tá? Atrás dos principais. Isso aqui dá uma mensagem tanto, fala a verdade, hein? Glória a Deus. Pegou lá na segunda categoria lá e vem para o meio. O camarada teve que passar pelos anciãos, pelos principais. Jesus pegou ele, começou a andar com ele aqui no meio e falou, e agora, vou fazer o bem ou não? E o cara lá com a mãozinha. E agora? E olhando para eles, ó, para essa turma aqui, ó, todo mundo descrente. Aí Jesus, indignado pela dureza de corações, disse, estende a tua mão. E o camarada ficou com a mão boa na frente de todo mundo. Mulheres viram, crianças viram, aprendizes viram e as autoridades viram também. Essa turma aqui, em vez de dar glória a Deus, foi se reunir com os herodianos, que são os políticos, para saber como que eles iam fazer para matar Jesus, né? O pessoal se une com a política e não sabe o perigo que a política oferece, né? Tem que saber o perigo que a política oferece. Tem perigo, tá? Tem veneno na panela. Fica tranquilo. Tem o seu lado necessário, mas tem aquele lado que é vender a alma. Bom? Depois Jesus subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. Não teve sorte, tá? Jesus é quem escolhe o ministério. E vieram a ele, nomeou 12 para que estivessem com eles e mandasse para pregar. Função de quem é chamado para o evangelho, pregar. E para que tivessem o poder para curar enfermidades. Não é só de palavras, é de demonstração de poder, disse o apóstolo Paulo. O evangelho que eu levei a vocês não é só de sabedoria de palavras, e sim de demonstração de virtude e de poder sobre as enfermidades e expulsar demônio. Tem diferença entre enfermidade e demônio. É o evangelho de Marcos que está ensinando isso para mim. Por que eu tenho que ler o evangelho? Para aprender. Eu tenho que aprender com o evangelho. Mas eu já li o evangelho de Marcos, mas não aprendeu tudo. Eu já li 10 vezes, mas não aprendeu tudo. Lê de novo. Lê passando a caneta. Lê separando as frases. Lê identificando os verbos. Veja só, 3 funções. Pregar é uma coisa. Curar os enfermos, outra. Expulsar demônio, outra. O enfermo é a pessoa, o demônio é o diabo. E pregar é você. Você prega, cura o doente e expulsa o diabo. Ah, eu preguei e curei o doente, mas não expulsei o diabo. Eu preguei e expulsei o diabo, mas eu não curei o doente. Curei, mas não expulsei o demônio. E nem preguei. Então, o evangelho completo. Prega, expulsa o diabo e cura o enfermo. Isso aqui é o evangelho. Vamos lá, cortina demorada, né? Ensinando sobre o evangelho de Marcos, essa cortina lenta aqui. Eu vou mudar isso aqui. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão. A fama de Jesus se espalhou. Você está andando com o evangelho de Marcos. Começou solitário no Rio Jordão. Foi lá e deu uma sova no diabo. Veio para Galileia. Começou a entrar nas sinagogas. Começou a expulsar demônio e curar os doentes. Pregar o evangelho. Já tinha gente invejosa. Agora ele não está mais na igreja. Agora ele está numa casa. E a casa ficou cheia, por causa que teve uma hora que o pessoal proibiu ele de pregar na sinagoga. Teve uma hora que os fariseus, com tanto ódio, com tanta raiva, com tanta inveja, não dava mais oportunidade para Jesus na igreja. Então, se acontecer isso com você,
Deus usar vocês só daqui 6 meses, Jesus sabe como que é esse negócio de ficar de banco. É difícil, né? Você perde até a prática. Às vezes eu falo para os irmãos o seguinte, ó, você vai guardando seu sermão, vai orando, porque daqui 6 meses, quando você pregar, vai vir uma pancada só, tá? Solta o caminhão, solta o freio e deixa descer na banguela, tá? Por uma outra vez, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Olha só, Jesus começou a pregação dele e não dava tempo nem de tomar uma água ali, ó. Aquele café me convidando, bolo lá embaixo, não dava tempo. Jesus não dava tempo de comer pão. E quando os seus, quem são os seus? A família. E quando a família de Jesus ouviu isso, saíram para prender Jesus. Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, Simão, irmão de Jesus, e Maria estava lá do lado de fora da igreja. Não podiam entrar na casa porque Jesus estava lá sem tempo para comer, beber. Saíram para o prender, os seus, ó, porque diziam: está fora de si, perdeu o juízo. A família de Jesus era uma família que não seguia o ministério dele, não participava do culto e ainda queria impedir o ministério dele, falando: perdeu o juízo. Então, se a tua família não te segue para todos os lugares, não se desanima, Jesus já passou por isso também. Bom, fica tranquilo. Tanto irmão que Jesus tinha, a Bíblia diz, tinha irmãos e irmãs. Cadê o povo? Jesus teve que procurar discípulo entre outros homens. Então Jesus salvando a família de fora e a dele fora da igreja. Meio estranho isso, né? É o evangelho. É o Davi, rei de Israel, perdendo todos os filhos. Jó servindo a Deus, mas tendo que sacrificar pelos filhos. Então isso aí é o evangelho. Jesus, ele tem uma família igual a de muitos crentes. De muitos crentes. Ele na igreja, a família fora. Então, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. O detalhe é que depois ele foi atrás dos irmãos, tá? Depois ele converteu Tiago, Simão, Judas, e a mãe dele começou então a transformar a casa dela em igreja. A casa de Maria virou igreja. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, onde eles estavam? Fora, mandaram-nos chamar. Querendo prender Jesus com a corda lá e falar: ô Jesus, sai daí da igreja e vem aqui para atender nós. Para a obra de Deus e vem aqui fazer as coisas da casa. Quer saber só de ministério? Não vai cuidar da sua casa? E a multidão, estando assentada ao redor dele, disseram: eis que a tua mãe e os teus irmãos procuram e estão lá fora. Jesus levantou e falou: cadê minha mãe e meus irmãos? Está aqui, ó. Se fosse minha mãe e meus irmãos, estavam aqui dentro. Jesus dá um cada um. Se você fosse mãe de Jesus, você ia falar: Jesus. Olha o formato das casas. Esse aqui é o formato das casas de classe pobre, média, tá? Pobre e média. É uma casa que elas tinham esse piso superior aqui aberto, uma escada pelo lado de fora, tá vendo? Essas janelas grandonas aqui para entrar luz e ar, e uma porta grandona. Aqui dentro eles dividiam com cortinas, tá? Um monte de cortina. Esses telhados aqui, a maioria deles era de alvenaria, só que eles deixavam um alçapão. Esse alçapão é para que pudesse tirar a palha, entendeu? Tirar a palha e entrar luz do sol durante o dia. Chegava à noite, né? Tirar a palha, que é a tampa do alçapão mesmo, tá? Põe para o lado, põe para frente, põe para cima. Foi por aqui então que aqueles homens subiram com um paralítico, tá? Os 4 subiram com um paralítico por fora da casa, encontraram um alçapão e desceram um homem, como eu disse para vocês, provavelmente pesadão, né? Provavelmente. Isso aqui é para a gente começar um pouquinho o nosso Evangelho de Marcos. E quando se achou só, estavam junto dele 12 que interrogaram acerca daquela parábola. Jesus, ele ensinava, ele era didático, só que Jesus, ele tinha um método dele. Ele ensinava por parábolas. E disse-lhes: a vós, vocês que estão aqui dentro da igreja, perto de mim, me acompanhando, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
Mas aos que estão de fora, que querem me prender e me levar para longe do ministério, tá? Eu falo parábolas. Por que, Senhor, o Senhor conta por parábolas? Para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Olha que sentença de Jesus. Para quem quer se aproximar, entende, mas para quem quer perseguir, vai ficar do lado de fora. Eu posso ser extremamente didático, é aquilo que eu falei para a irmã. Eu posso ser muito didático. Se a pessoa quer perseguir o evangelho, ela fica de fora. Deus não abre a porta dele para os perseguidores entrarem. O perseguidor fica de fora, tem que ficar à distância. Agora, quem quer se aproximar, entende de primeira. O evangelho é para aquele que se arrepende, porque ele é um mistério, tá vendo? Ó, mistério é para ser um mistério. A palavra mistério significa aquilo que acontece dentro do útero. Mistério, tá? Mistério é o que acontece dentro do útero da mulher, é o que acontece no segredo, no escondido. O reino de Deus está crescendo aos olhos do mundo inteiro, mas ninguém está enxergando. Ninguém enxerga, porque é de Deus. Bom, chegou o nosso horário, tá bem? Vocês vão continuar lendo o Evangelho de Marcos, para vocês compreenderem. Já dá para ter uma boa noção aqui, tá bem? Só para a gente terminar, ó. Chegaram ao outro lado do mar. Vocês já viram vários mapas aqui, né? O outro lado do mar. Por quê? Para Jesus é o seguinte, ele tem um perímetro, mas até onde que for o ministério dele, ele vai. Então o que for dele, ele vai. Foi para o deserto, foi para Galileia, foi para a Judeia, foi para Jerusalém. Agora ele vai para Decápolis, vai para o outro lado do mar da Galileia. E por quê? Porque tinha um cara lá com um espírito imundo, ó, espírito imundo no singular, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem com cadeias o podia alguém prender. Está no singular, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele, singular, feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Como que uma pessoa endemoniada vai e adora Jesus? O evangelho é um mistério. Tem gente que está sofrendo, mas não é simplesmente por escolha, é porque ela está oprimida por Satanás. E as atitudes que ela toma por influência de espíritos. Tem um detalhe, tá bem? Tem de espírito, aí eu termino com os irmãos e as irmãs aqui, tem espírito que ele está preso na pessoa. Alguém fez um trabalho de feitiçaria, amarrou o espírito à pessoa, amarrou, prendeu o espírito na pessoa, o espírito está preso na pessoa. Isso aí é magia negra, feitiçaria e algumas macumbarias brabas aí, voodoo. Então, tem algumas pessoas que têm domínio sobre demônios. Feiticeiro, tem feiticeiro que ele domina o demônio. E aquele demônio é dele, igual o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada não está preso na lâmpada. Isso aí são os mitos dos muçulmanos. Está preso na lâmpada porque o feiticeiro, ele tem domínio sobre aquele gênio, prendeu aquele gênio. Aqui no Brasil é o saci da garrafa, né? Prendeu o saci na garrafa. Pois então, tem algumas feitiçarias que é para pegar aquele Exu, aquele caboclo, aquele bicho ruim e prender na pessoa. Com aquele feitiço, ele prende na pessoa. E é o que parece que aconteceu com o Gadareno. Ele foi vítima de muitos demônios que foram sendo aprisionados dentro do homem. Os próprios demônios estavam aprisionados dentro do Gadareno. Olha aqui, isso aqui é o mar da Galileia. Jesus está pregando desse lado aqui, ó, tá vendo? Aí o que ele faz? Ele vai sair de Cafarnaum, ele vai atravessar o mar todinho, ó, nessa direção. A gente pensa que é para cá, não é? Na pregação, a gente pensa que é para cá. Só que, aqui onde é Gadara, aqui embaixo, onde é Cafarnaum? O que Jesus faz? Faz isso, ó. Esse movimento, ó, para cá, longe, hein? Tá vendo? 21 quilômetros, ó, de ponta a ponta. 21 quilômetros para salvar uma alma que estava oprimida pelo diabo, que provavelmente era um prisioneiro de feitiçaria, sabe?
obra pesada de feitiçaria, que o mesmo mapa que eu mostrei para vocês, olha Gadara aqui embaixo. Gadara aqui embaixo, tá vendo? Cafarnaum aqui em cima. Jesus tem que fazer esse movimento, ó. Esse movimento. Tem que vir para o sul. Gravem aqui essa Síria, tá? Porque é aqui que vai começar as missões. E tudo isso aqui, porque Jesus tem que salvar um cabra aqui embaixo, ó. Que já dá 18 quilômetros. Cidade de Gadara. O que a gente termina dizendo? Clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus? Singular. É um demônio que está falando, tá? Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Que o demônio estava sendo atormentado pela presença de Jesus, estava conjurando Jesus. Conjurando para Jesus não fazer nada com ele. Porque ele dizia, Jesus começou a dizer: sai desse homem, sai desse homem, sai desse homem, espírito imundo. Jesus não estava tratando o demônio com coitadinho, né? É assim mesmo. Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe dizendo: Legião é o meu nome, singular, porque somos muitos. A única vez que Jesus revela a expulsão de um demônio, que não é um, eram muitos demônios, que estavam um grudado no outro, provavelmente obra de feitiçaria, provavelmente, o texto não fala, tá bem? Mas quando acontece obra de feitiçaria, é muito comum pegar e fazer um voodoo da pessoa e mandar o demônio entrar nela e prender o demônio na pessoa. Os demônios estavam presos no cara, presos nele. Os demônios estavam atormentados. E os demônios, está vendo? Ó, legião é meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Não significa que eram 6.000 demônios, mas eram muitos demônios. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios começaram a orar. O demônio começou a orar para Jesus não mandar eles para fora de Gadara. E andava para ali pastando um monte com uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram. Rogaram é uma palavra para oração. Os demônios se prostraram, e eles começaram a pedir para Jesus: Senhor, manda-nos aos porcos, porque eles não podiam sair do cara. O demônio não podia sair do gadareno. Eles estavam presos no gadareno. Isso aí é o evangelho que revela para a gente. Então, o que tem que fazer? O demônio entrou, não pode sair, porque ele foi aprisionado por uma obra de feitiçaria. Aí Jesus é que vai expulsar eles. Aí eles falaram: só não expulsa a gente para fora de Gadara, deixa a gente ficar por aqui mesmo. Aí eles rogaram de joelhos: ó, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Pediram autorização. E Jesus lhe permitiu. Jesus permitiu. Agora você vê que um negócio estranho, né? Para entrar em um bicho tem que ter a permissão de Deus. E para entrar em pessoa tem que ter acesso. Quem dá acesso? Obras de feitiçaria, macumbaria, despacho das encruzilhadas, magia negra, a própria pessoa fazendo um ritual para invocar Satanás, os nomes dele. Tem um monte de coisa na feitiçaria. No livro que eu escrevi sobre Satanás, né? Tem um livro que eu escrevi sobre ele. Eu falo um pouquinho sobre isso aí. Então Jesus permitiu, saindo aqueles espíritos, agora já está no plural, tá vendo? Aqueles espíritos imundos entraram, plural, nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Você imagina o estado desse homem, e afogaram-se no mar. Você vê o estado desse homem. Ler o Evangelho, meus irmãos, é fundamental para compreender o Evangelho, a revelação. Sem ler o Evangelho, a gente vai ter muita história, mas lendo o Evangelho a gente aprende. Amém?